Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Pode tomar seu assento. Meus irmãos, que alegria poder voltar aqui. Uma das igrejas que eu mais me sinto à vontade pregando é aqui. Obrigado, pastor Diego, mais uma vez. Estive recentemente na igreja de Botucatu, lá com o pastor Josué. Se tiver alguém aí de Botucatu online, aí um abraço a todos. Também um abraço a todos os internautas. Agora eu completei o ciclo, Aqui, Itapetininga e Botucatu. A próxima que abrir, não precisa nem falar, O primeiro a pregar vai ser eu. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14. Glória ao nome de Jesus. Queridos, o pastor Diego estava orando aqui e ele falou acerca da misericórdia. E quando nós olhamos para a nossa vida e fazemos um check-up dela e percebemos que diante de tantas catástrofes mundiais ainda está entrando o ar no nosso pulmão, nós entendemos que é a misericórdia de Deus. E o que é a misericórdia? O curioso é que essa palavra é a junção de duas palavras, miséria e cardia. Misericórdia, miséria e cardia, coração. Ou seja, ter misericórdia é pegar um miserável e colocar dentro do coração. Foi isso que Jesus fez com a gente, Miserável, a gente estava no lodo do pecado, e Ele todo ensanguentado na cruz do Calvário, pegou esse miserável que sou eu e você e colocou dentro do coração dele. Um coração de amor, um coração de perdão, um coração de graça, um coração de misericórdia. E como eu disse outras vezes, vivemos tempos em que um vírus colocou o mundo de joelhos. E muitas pessoas desceram à sepultura. Acredito que você deva ter perdido algum amigo, ou até mesmo algum parente do Covid. Eu perdi uma tia muito querida lá de Goiânia. Mas toda vez que eu acordo pela manhã e faço isso aqui, pastor Diego, eu percebo que Deus realmente colocou um miserável dentro do coração e teve misericórdia de mim. Então, ainda que você fosse a pessoa mais rica do mundo e ofertasse todo o seu dinheiro, não pagaria a alegria de ser alguém salvo em Cristo Jesus. A alegria que o mundo não pode te dar, Jesus nos dá em abundância. João capítulo 14, verso 1. Eu vou ler até o verso 3 somente, não vou cansar vocês hoje. Diz assim as escrituras, quem encontrou diga amém. Amém. Deixa eu colocar meus lindos óculos, porque agora o Mr. Magu está comigo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Irmãos, essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus em uma noite de quinta-feira no cenáculo. Uma noite que foi um divisor de águas da história. Uma noite onde aconteceu muitas coisas importantes para a nossa história. Uma noite que ficou marcada não apenas na vida do Senhor Jesus, como na vida dos discípulos, mas também marcada na nossa vida. O cenáculo, local da Santa Ceia, local dessas palavras ditas por Jesus, e também o local em que ele foi traído. Ali iniciou todo o complô da cúpula judaica para assassinar o Senhor Jesus na sexta-feira, no dia seguinte. Essa cúpula dos judeus, formada por escribas, fariseus, saduceus,
sacerdotes, intérpretes da lei, e todos aqueles que professavam a fé no Deus de Abraão, ou no judaísmo contemporâneo, todos eles esperavam o cumprimento da primeira profecia messiânica que se encontra em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Essa profecia diz o seguinte, que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça de Satanás. Essa foi a primeira profecia de Jesus, acerca de Jesus, a primeira profecia messiânica encontrada nas Escrituras. Todos esses judeus que faziam parte dessa cúpula do judaísmo, eles aguardavam essa profecia se cumprir. Eles esperavam, e os judeus esperam até hoje, porque segundo eles, o Messias ainda não veio. Entretanto, nessa quinta-feira, na noite desse discurso, e nos dias contemporâneos da época, os judeus estavam com o Messias entre eles, mas não creram. Eles viram Jesus fazer milagres extraordinários, como curar todo e qualquer tipo de doença, mas não creram. Eles viram Jesus curar leprosos, mas não creram. Eles viram Jesus fazer milagres extraordinários, como pegar pães e peixes e distribuir para famílias famintas, mas não creram. Eles viram Jesus realizar milagres que desafiam até a ciência, como por exemplo, ressurreição de mortos, como o filho da viúva de Naim, como Lázaro, que após 4 dias dentro de uma tumba, o corpo já gelado, em estado de putrificação, ele vai lá e, meu amigo, sai para fora. E mesmo assim, pastor Paulo, não creram. Eles viram Jesus fazer milagres que a psicanálise não entende, que é curar a alma das pessoas, corações feridos, corações tristes, pessoas em depressão, pessoas com baixa estima. Jesus foi lá e fez tudo isso, o Messias diante deles, mas eles não creram. Então naquela noite de quinta-feira, estava se aproximando o martírio de Jesus, a sua morte. E Jesus então começa a preparar emocionalmente aqueles discípulos para esse momento tão difícil que viria posteriormente. Ele sabia que não estaria mais entre eles, então ele começa a preparar as emoções daqueles homens para aquilo que posteriormente haveria de acontecer. Se você recuar um pouco e lá no capítulo 13, estamos narrando um texto do capítulo 14, mas o contexto é importante porque você vai ver que antes de Jesus fazer, pastor Diego, essa preparação emocional nesses homens, lá no capítulo 13 ele dá uma lição de humildade neles. Eles estavam se achando, pastor Paulo, a última bolacha do pacote. Quem é o mais importante aqui? Quem prega mais? Quem é o melhor cantor? Quem é o melhor músico? Quem é o chefe aqui? Quem é que vai ter mais agenda? Quem é o cara aqui do ministério? Aí Jesus vai lá, pega uma toalha, pega uma bacia, lava o pezinho dele e fala, meu filho, vocês estão entendendo tudo errado. O mais importante é o que serve. E Jesus dá um banho de humildade naqueles homens, através da purificação da água, que também traz a representatividade da purificação no seu sangue. Na noite de quinta-feira, então, nessa noite memorável, Jesus então, ele menciona quem seria o traidor, claro que de uma forma indireta, através do bocado, né? Diz a Escritura que Judas pega o bocado, e quando Judas come aquele bocado na noite de Santa Ceia, o apóstolo Paulo vai confirmar isso, dizendo que comeu para a própria condenação. Quando ele come aquele bocado, diz as Escrituras então, que ele se separa dos demais, e covardemente vai vender o Senhor Jesus por apenas 30 moedas de prata. Diz as Escrituras que o diabo entra nele, e toda vez que o diabo entra em alguém, ele só tem uma coisa a fazer: desagradar o Espírito Santo e desagradar Jesus. Então o diabo entra no corpo daquele homem, de Judas, não é? Ele se distancia dos demais, vende o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, e diante de todo esse cenário, dessa mescla de emoções, porque essa noite de quinta-feira aconteceu de tudo naquele cenáculo, é diante desse cenário que Jesus então começa a dar instruções preciosas
aos seus discípulos. Dentre essas instruções preciosas, se você recuar um pouco no capítulo 13, eu peço que você leia depois com calma todo o capítulo 13 para você entender um pouco mais do que eu estou falando. Você vai observar que lá no capítulo 13, Jesus então dá instruções aos discípulos, porque ele estava preparando emocionalmente aqueles homens. Dentre essas instruções importantes, tem uma que se destaca. Ele diz o seguinte: meus filhos, eu quero que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Eu sempre costumo dizer isso onde eu prego, onde eu vou, que o cartão de visita de um servo de Deus não é a eloquência da sua pregação, não é o domínio da sua teologia, não é o domínio da sua oratória, não é o conhecimento das línguas originais, do grego, do hebraico, do aramaico. Isso aí basta apenas você estudar que você adquire. O cartão postal de um homem, de uma mulher de Deus, é o amor. Porque eu posso pregar aqui lindamente bem, mas se eu não amar o meu irmão, eu estou despregando com a vida aquilo que eu prego. E o que é curioso, irmãos, é que quando Jesus dá esse mandamento, aqueles homens que vieram dos ensinamentos judaicos, eles estavam com aquele judaísmo desenfreado na cabeça, essa recomendação, essa ordem de Jesus para amar uns aos outros como ele vos amou, ele quebra um paradigma do judaísmo, que eu já disse aqui em outras mensagens, mas eu vou refrescar sua memória, que pode ser que você não lembra. Que paradigma é esse que Jesus fala assim, olha, ame uns aos outros como eu vos amei? É porque o judeu tinha uma interpretação da lei totalmente diferente da interpretação de Jesus. Por quê, pastor Marcelo? Porque o judeu ele é muito místico. Para quem não sabe disso, o judeu é misticismo puro. Às vezes você vê religião pagã, né? Pessoal com algumas práticas pagãs, mas se você analisar o judaísmo na essência, você vai ver que o judeu é muito místico. Eu tive uma professora na PUC de hebraico que ela falou para mim assim, ela falou assim para o pastor Diego: olha, nós judeus dormimos com uma bacia de água no criado mudo do lado da cama. Eu falei, mas por quê? Não, porque se nós tivermos algum pesadelo, nós já purificamos as nossas mãos ali. Misticismo. E onde você quer chegar com essa informação de misticismo? É que essa quebra de protocolo de Jesus, quando ele diz, ó, amai-vos aos outros como eu vos amei, é que o judeu interpretava a lei, eu já disse isso aqui, fazendo uma soma de números. Porque nós temos 613 leis na língua hebraica, né? No texto hebraico, de Gênesis até Deuteronômio. São leis, são 613 mandamentos. E o judeu interpreta isso somando 6 mais 1 mais 3, que dá 10, dizendo que os 613 se resume nos 10. É isso que eles dizem. E Jesus quebra o paradigma dizendo, ó, amar-vos aos outros como eu vos amei, né? Ou amarás o seu Deus, o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Porque ao invés de Jesus somar 6 mais 1 mais 3, ele subtrai 6 menos 1 menos 3, que dá 2. Amarás ao Senhor teu Deus, todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus está dizendo assim, olha meus filhos, eu quero que vocês entendam uma coisa. O fim da lei é Cristo, o fim da lei sou eu. Não adianta você conhecer toda a escritura, todo o Pentateuco, toda a hermenêutica do texto, se você não amar, você está perdendo tempo. Por isso que é de suma importância nós praticarmos o amor todos os dias da nossa vida. Você não pode amar só seus filhos. Você não pode amar só aquele que dá tapinha nas suas costas. E o que é mais difícil, vamos confessar, o negócio difícil é amar quem persegue a gente. É amar aquele camarada da tua empresa que quer puxar teu tapete. É difícil, né? É amar aquela pessoa que você sabe que por trás de você é só chicote no lombo. É difícil, não é? Pois é, olha o desafio que nós temos diante de nós. Amar. E Jesus então, diante desse cenário todo, é que ele começa a falar um dos discursos mais importantes das Escrituras, e é esse discurso que eu quero compartilhar com você hoje. Antes de vir para cá, eu visitei minha mãe mora aqui próximo, aqui na Cachoeirinha mesmo.
Eu estou em Santo André, mas minha mãe mora aqui na Cachoeirinha, e eu vim aqui visitá-la antes de vir para cá. E estava ali aconselhando meu irmão caçula, que está afastado da igreja. E eu falei para ele assim: meu irmão, acorda para a vida. Os únicos 2 caminhos que não tem volta nunca mais é o inferno e o céu. Fui duro com ele, pastor Paulo. Em amor, é claro. Falei para ele: rapaz, você pode ir no aeroporto, você pode pegar um ônibus, você pode pegar um avião, você pode ir para o Japão, você pode ir para o Catar, você pode ir para qualquer lugar do mundo, você volta de boa. Mas uma vez no inferno, sempre lá. E uma vez no céu, sempre lá. É passagem só de ida. Por isso que é importante nós estarmos firmes com Jesus todo santo dia, porque é passagem só de ida. Minha esposa essa semana falou: ó, semana que vem vou no cabeleireiro dela lá. Hoje eu estou em casa, ela foi fazer um negócio na rua, quando ela me manda um zap: oh, o cabeleireiro meu morreu. Como assim? Não deu um mal súbito no cara, foi embora. Foi embora, pastor Diego. Irmãos, a mensagem do evangelho, da cruz, do arrependimento, do arrebatamento, é a mensagem mais extinta nos dias atuais. Mas é a mensagem que deveria ser mais pregada. E nessa noite de quinta-feira, foi o dia em que Jesus preparou esse discurso para nos ensinar como que será o nosso trajeto até a casa do Pai. Ele inicia no primeiro verso que nós lemos, dizendo o seguinte: o início desse trajeto começa com uma frase: não se turbe o vosso coração. Por que Jesus falou isso naquela quinta-feira, antes do seu martírio? Primeiro, porque eles receberam uma informação do próprio Jesus que perturbou a mente dele. Pastor, qual é essa informação? No capítulo 13, você vai ver Jesus dizendo assim: meus filhos, tenho uma notícia para vocês que não sei se vocês vão gostar não. Qual é a notícia, Senhor? Para onde eu irei, vocês não podem ir mais. Já parou para pensar nisso? Você anda com o mestre sustenta você, porque Jesus sustentava os discípulos através das ofertas, né? Ele tirou Pedro da pescaria e falou: ó, agora você vai ver pela fé, vou cuidar de você. Ele tira esses pais de família dos seus respectivos empregos para deslancharem o ministério, e Jesus recebia muita oferta missionária, e agora ele fala assim: ó, para onde eu vou, vocês não podem mais. Já parou para pensar nisso, irmãos? Imagina Jesus tira você das suas responsabilidades e fala assim: ó, a partir de hoje você vai andar comigo. Você fala: legal. E ele te mantém, te sustenta, te abençoa, glória a Deus. O ministério está deslanchando, de repente fala assim: ó, a partir de amanhã, tá? Para onde eu vou, vocês não vão mais. Já parou para pensar nisso? Você sabe qual foi o que veio na mente daqueles homens naquele exato momento? Eu vou te explicar o que aconteceu. Dentro da mente daqueles homens era o fim da linha. Eles estavam pensando o seguinte: olha, o que será de nós sem Jesus? Quero falar uma coisa aqui porque vai fazer você refletir um pouco. Essa frase, o que será de nós sem Jesus, é a frase que devia nortear a nossa vida diuturnamente. E eu te explico. Quando você acordar amanhã cedo para trabalhar, quando você fazer assim, ó, estou vivo, sabe o que você vai ter que dizer? O que seria de mim sem Jesus? Quando você sair para trabalhar e ver que naquele exato momento que você está indo trabalhar, tem pai de família saindo para procurar, por mais que você esteja passando luta, prova no seu trabalho, você vai dizer: puxa vida, o que seria de mim sem Jesus? É daqui que vem meu pão, é daqui que vem minhas contas, é daqui que eu mantenho a minha família. E muita gente está procurando e não tem. Senhor, eu sei que eu estou passando prova aqui, mas eu vou te glorificar, porque eu vou dizer em alto e bom som: o que seria de mim sem Jesus? Quando chegar na hora do teu almoço,
Independente de você comer num restaurante ou comer marmita, Jesus, como eu comi marmita, hein? Meu Deus, meu pai era pintor, eu ia com ele. Esse dia eu estava em casa, peguei uma latinha de sardinha, mostrei para minha esposa. Falei, isso aqui a gente chamava na obra de espiriteira. Quem já ouviu falar disso aqui? Lembra, pastora? O que é espiriteira, pastor? É você pegar a lata de sardinha, jogar álcool, coloca a marmita lá, o bandeco lá. Comi muito isso na obra com meu pai, hein? O ruim é que ficava um gosto de álcool na comida, né? Vai embora. Independente se você, na hora do almoço, comer lá no fogo de chão, lá no vento aragano, ou abrir a sua marmitinha, você vai dizer, meu Deus, tem gente na África brigando por causa disso aqui. O que seria de mim sem Jesus? Quando você olhar para os teus filhos que estão na presença de Deus, e ver que tem muitos irmãos que infelizmente estão lutando, orando, com a boca no pó, porque os filhos estão fora, você devia falar, o que seria de mim sem Jesus? E se porventura o seu filho está fora do Evangelho, mesmo assim você fala, porque ainda há esperança para ele. Se morrer, perdeu a esperança, mas enquanto estiver vivo, há esperança de Jesus resgatá-lo das trevas, e você dizer, o que seria da minha família sem Jesus? Quando sair do culto e você pegar o seu carro e ir para a tua casa, e você passar por algum lugar e ver um morador de rua, deitado na rua, e você vai chegar em casa, vai ter uma caminha quente, um chuveirinho quente, você vai ter que dizer para você mesmo, o que seria de mim sem Jesus? Irmãos, a gente deixa de glorificar a Deus nas pequenas coisas. A gente só glorifica a Deus às vezes quando vem um aumento de salário, quando alguém te dá uma oferta, quando acontece alguma coisa maravilhosa que extrapola a sua expectativa. Mas a graça de Deus, a bênção de Deus está na coisa simples, e está no feijão que você põe no prato, está no ovo que você frita, está no ar que você respira, e está no irmão que você cumprimenta, está nas vezes que você pode abençoar alguém, aconselhar alguém. As coisas belas da vida estão na simplicidade. É por isso que nós dioturnamente devemos dizer o que esses homens disseram no cenáculo: o que seria de nós sem Jesus? Então o primeiro motivo que eles estavam, vamos dizer assim, desanimados, é essa notícia: olha, para onde eu vou vocês não vão mais. Eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. A segunda notícia que deixou aqueles homens perturbados, por isso que o texto diz, não se turbe o vosso coração, ou seja, vocês estão perturbados por dois motivos. O primeiro eu já expliquei, e o segundo é que Jesus faz o seguinte, pastor Diego, ele era para Pedro assim, falou, Pedrão, rapaz, tu vai me negar, hein? Já pensou? Já pensou você ser aquele pregador, aquele evangelista, Jesus chega em você, vem cá meu filho, senta aqui no banquinho, pode falar uma coisa? Pode. Você vai me negar, hein? Já parou pensar nisso? Por isso que ele diz, não se turbe o vosso coração, porque é o seguinte, você andar com Jesus e falar, e o próprio Jesus falar que você vai negar, deixa o coração turbado. É nesse ambiente que Jesus então começa a traçar o seu plano de curar a ansiedade desses homens. E o que mais me impressiona aqui, posso te dizer uma coisa? É o equilíbrio emocional de Jesus. Não tem como um psicanalista explicar isso. Não tem como um PhD em psicologia explicar isso. Mas por que, pastor? Olha só, quinta-feira é traído. Pela sua onisciência, sabia que ia morrer no dia seguinte. Sabia que ia ser tratado como bolinho de ping-pong. Tum, joga no Sinédrio. Tum, joga no Pretório Romano. Tum, joga para os fariseus. Tum, joga para Pilatos. Ia fazer ele de bolinho de ping-pong. Sabia que ia ser espancado, que ia ser cuspido, que ia tomar coroa de espinho, que ia ser chicoteado, que ia ter as costas dilaceradas, que seria furado por uma lança através de um soldado. Sabia que tudo isso aconteceria no dia seguinte, e mesmo assim o equilíbrio emocional, ele acha tempo para confortar os corações aflitos. Como é que você entende Jesus? Como é que você... Será que se Deus falasse para você assim, é o seguinte, se Deus falasse assim, ô Paulo, meu filho, vem cá, eu vou te dar um monte de pessoas para você aconselhar aqui hoje, depois do culto, só que amanhã você vai morrer, tá? Será que você teria cabeça para aconselhar? Será que a sua emoção estaria saudável, de tal maneira que você teria condições de dar uma palavra amiga para alguém,
para alguém que está preocupado, para alguém que está doente? Será que você teria condições, sabendo que ia ser praticamente esquartejado no dia seguinte? Não dá para entender, pastor, o equilíbrio emocional desse homem. É algo impressionante que foge de toda a realidade, de todo o mecanismo de inteligência humana. Não tem como. É nesse cenário de angústia que Jesus levanta as pessoas. Por que ele faz isso? Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Às vezes você passa por provas amargas na vida e a princípio você não entende. Mas lá na frente Deus vai colocar pessoas ao seu lado que passam por problemas semelhantes que o seu, para que você possa ter embasamento para aconselhá-las. Esse é o mistério do Evangelho. A luta vem sobre nós, nos oprime, nos esmaga, mas lá na frente tem um propósito. Deus vai colocar pessoas sobre a tua vida, para que você seja um bálsamo de Deus na vida delas. Pessoas que passam ou passarão por problemas até piores que você passou. Vou te dar um exemplo. Já aconteceu de você vir para o culto arrebentado, arrastado, cheio de problema, e falar: meu Deus, hoje eu quero que Deus fale comigo, porque eu não estou bem, eu vim para o culto arrastado, parece que me puxaram pelo cabelo, eu vim parecendo um homem das cavernas, me puxando para o culto, eu vim arrastado, aí quando você chega no culto, fala: Deus, fala comigo. Quando você entra no culto, uma irmã te abraça: ô minha irmã, você ora por mim que eu não estou bem? Você pode ter uma palavra de Deus para mim? Já pensou? Quem nunca? Quantas vezes eu já preguei, pastor Paulo, arrebentado? Quantas vezes subi no altar e falei: Senhor, toma minha boca agora, porque eu não sei nem o que eu vou pregar. Perdi as contas. E Deus me usando para abençoar as pessoas, para semear a palavra de vitória, de bênção, de conquista, de avivamento. E eu todo arrebentado. Por que Deus faz isso? Para que a gente não se glorie no dom daquilo que Deus colocou na nossa mão. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você e profética para você. Aquilo que você passa hoje vai ser um bálsamo de Deus para restaurar vidas amanhã. As angústias que você passa hoje serão bálsamo de Deus para levantar o caído amanhã. Por isso glorifique a Deus pelo que você está passando, porque é Deus tratando você para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Você pode aplaudir Jesus por essa bendita e poderosa palavra, irmãos? É por isso que a gente não entende o que a gente passa, né? E aquela espiral de preocupação na cabeça. E Jesus naquela noite tinha dois propósitos. Primeiro, curar a ansiedade e curar as preocupações daqueles homens. Imagina só, você sustentado por Jesus e ele chega para você falar: não vou andar a partir de amanhã, para onde eu vou, vocês não vão mais. Eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Irmãos, a cura da ansiedade é um negócio preocupante, porque a ansiedade hoje é uma doença do século. Quantos e quantos livros de ansiedade tem por aí? As clínicas de psicólogos estão cheias de pessoas que estão se preocupando excessivamente com o amanhã. Como diz o Dr. Augusto Cury, né? Síndrome do pensamento acelerado, já falei disso aqui. Pensar excessivamente no amanhã, sofrer por antecipação por algo que nem aconteceu, chorar por um boleto que não venceu, se preocupar por uma demissão que nem aconteceu, imaginar uma perseguição no setor da empresa que não está nem acontecendo. Ansiedade estrangula você, pega você pelo pescoço e faz você sofrer. Jesus queria o quê? Curar a ansiedade daqueles homens e as preocupações dele. E como que ele cura? Através da sua palavra. O texto continua. Primeira cura da ansiedade: credes em Deus, credes também em quem? O que Jesus quis dizer com isso? Olha que ele usa primeiro a expressão do Pai. Credes em Deus. Por quê? Ele estava falando com pessoas, com discípulos que, embora o seguissem, vieram de raiz judaica. Foram ensinados na lei. Foram ensinados pelos escribas. Foram criados dentro das interpretações do judaísmo.
Então, quando Jesus disse, credes em Deus, mas quando ele diz, credes também em mim, sabe o que ele estava dizendo para os discípulos? Ô meus filhos, vocês vieram de criação judaica, né? Sim, senhor. Vocês vieram da criação, das interpretações, das leis, do Talmud, dos rabinos, né? Claro. Vocês ouviram, vocês cresceram dentro de casa ouvindo que Moisés abriu o Mar Vermelho, não é? Sim. Vocês cresceram ouvindo que Deus usou a vida de Sansão, não é? Sim. Vocês cresceram ouvindo acerca das leis, acerca das cerimônias, acerca dos sacerdotes, acerca dos tabernáculos, é isso? Sim. Esse Deus que vocês passaram a vida ouvindo, já desampararam vocês, meus filhos? Não. Então, quando eu digo a vocês, credes em Deus e credes também em mim, eu estou dizendo, se o Pai não desamparou vocês, eu também não vou desamparar. Olha que palavra profética que Deus está dizendo para nós. Meus filhos, o ano de 2022 está findando. Foi difícil para muitos, foi lágrimas para muitos, mas eu não desampararei vocês e continuarei com vocês até a volta de Cristo. O ano de 2022 foi um ano difícil para muitos. E sabe o que a gente faz? É comum, né, pastor? A gente virar o ano e falar, não, o ano que vem vai ser melhor. O ano que vem vai ser top. E você tem que continuar assim mesmo. Porque se você achar que o ano que vem vai ser pior, já se enterra logo. O ano que vem vai ser melhor, vai ser bênção. Só que tem novos desafios. Esse ano para mim foi um ano difícil. Os meus amigos sabem aqui que eu perdi meu pai, foi um ano difícil. Só que Deus falou para mim assim, meu filho, eu já abandonei você? Não. Então fica firme, porque eu continuarei com você até a consumação dos séculos. É a palavra de esperança que Deus tem para nós. O ano foi difícil, mas o ano que vem eu continuarei. E 2024 continuarei, e também continuarei, e continuarei com a minha igreja, e sustentarei a minha igreja até o último dia do arrebatamento. Agora, a gente está preocupado com a transição política, né? Meu Deus, o que será da igreja? Querido, as nações têm senhores, as cidades têm senhores, os estados têm senhores, e a igreja também tem senhor. A diferença é que o Senhor da igreja não é corrupto, o Senhor da igreja é santo, o Senhor da igreja é poderoso, o Senhor da igreja bate e levanta, o Senhor da igreja abençoa, o Senhor da igreja cuidará da igreja até o último dia. Deus cuidará da gente até o último dia. Então o cenário político pode estar dos avessos, pode estar de ponta cabeça, mas Deus cuidará dos teus filhos até o último dia. É por isso que nós não devemos se preocupar. É por isso que naquela noite de quinta-feira no cenáculo, Jesus estava curando a ansiedade daqueles homens. Credes em Deus? Credes também em mim, meus filhos. Deus não abandonou vocês, não abandonou seus pais, e eu também não os abandonarei, jamais. Ele continua o seu discurso dizendo o seguinte, meus filhos, além de eu não abandonar vocês, tem uma outra notícia para vocês. Qual, Senhor? Na casa de meu pai há muitas moradas. Preste atenção aqui. Por que Jesus usou a expressão na casa de meu pai? Você já fez essa pergunta? Se ele tivesse falado assim, pastora, no seio de Abraão há muitas moradas, estaria certo? Estaria. Se ele falasse assim, pastor Diego, no paraíso há muitas moradas, estaria certo? Claro. Se ele falasse assim, no lugar onde tem ruas de ouro, onde os anjos me adoram, há muitas moradas, estaria certo? Perfeitamente. E por que justamente naquela quinta-feira, no cenáculo, ele usa a expressão dizendo, na casa de meu pai? Eu vou te explicar. Os intérpretes da lei, toda a cúpula do judaísmo, olhava para os discípulos como seita. Esses caras são seita, porque eles seguem um camarada que fundou uma seita, chamada de O Caminho. Eles são do caminho. Então, nos templos religiosos da época, nas sinagogas, onde a lei era
interpretada, pregada, onde os rabinos faziam suas cerimônias, ou até mesmo nos templos judaicos, onde faziam o sacrifício de animais, onde havia todas as festas do judaísmo, os discípulos não eram bem-vindos lá, porque segundo os judeus, eles eram uma seita, não eram bem-vindos. Ou seja, na casa do Pai, terrena, física, isso aqui, eles não eram bem-vindos. Na casa do Pai, terrena, eram escorraçados, põe esses caras para fora, são seitas, some daqui com esses homens. Quando Jesus usa a expressão, na casa de meu Pai há muitas moradas, o que ele estava dizendo para aqueles homens? Meus filhos, fiquem tranquilos, porque se na casa do Pai terrena, espaço físico, vocês não são bem-vindos, na casa eterna vocês serão muito, muito, muito bem-vindos, acolhidos e abençoados. E a melhor notícia, meus filhos, é que a casa do Pai terrena, os rabinos podem pôr vocês para fora para vocês não participar do culto. Mas na casa do meu Pai eterna, uma vez lá, sempre lá, nunca mais vocês irão sair de lá. Ou seja, Jesus estava dando uma palavra de consolo, vivendo um dos períodos, se não o período mais angustiante da sua vida. Dá para você imaginar isso? Eu vou morrer amanhã, mas ainda tem tempo para consolo. Eu vou ser chicoteado amanhã, mas hoje tem tempo para consolo. Amanhã vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça que vão furar meu crânio, mas hoje tem tempo para consolo. Amanhã vão bater nas minhas costas com uma arma chamada azorrague, que são caniços, ossos, que vão grudar e vão arrancar pedaços da minha carne, mas hoje tem tempo para consolo. Amanhã vão me pregar no madeiro, mas hoje tem tempo para consolo. Amanhã um soldado romano vai furar a minha barriga, mas hoje tem tempo para consolo. Jesus não perdia tempo, Jesus tinha tempo para consolo. Não dá para entender um amor, não dá para entender um amor como esse. É inexplicável. Jesus então cura a ansiedade daqueles homens, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, ou seja, vocês são bem-vindos, porque lá há muitas moradas. Olha que curioso, queridos. Quando Jesus diz assim, pastor Paulo, na casa de meu Pai há muitas moradas, sabe o que ele está dizendo? Tem espaço para muita gente. Você deu glória a Deus agora, né? Eu não sei se você vai dar agora, porque eu vou falar. Tem espaço para muita gente. Por que às vezes a gente deixa de pregar e não acredita mais que Jesus vai salvar um parente, um amigo? Não tem espaço para tanta gente? Sabe o que Deus está fazendo para aqueles homens? Meus filhos, preguem, porque o céu não é só para vocês. Tem muitas moradas, cabe muita gente. O problema, irmãos, é que a gente desiste muito fácil das pessoas. Às vezes você pode ter um parente seu que é envolvido com alcoolismo, com droga. E as pessoas que não têm uma fé genuína em Jesus, vêm na tua mente, não prega mais para esse cara mais não, isso aí já era, isso aí só Deus na vida dele. É isso mesmo, ainda bem, né, que é só Deus na vida dele, né, pastor? Ainda bem. Eu vim agora da casa da minha mãe, meu irmão desviado, minha mãe também, não quer igreja, mas eu estou lá pregando. Por que você está insistindo tanto, pastor? Porque o céu não é só para mim. Eu não vou chegar no céu, vai estar lá, olha, triplex, pastor Marcelo Ribeiro, o anjo fala, por favor, pode entrar, está mobiliado. Não! Se a graça me alcançou, se Jesus me perdoou, se essa graça veio sobre a minha vida, eu não posso reter essa graça para mim. Tem muitas moradas, cabe mais gente, cabe mais pessoas. Pregue a palavra de Deus. E às vezes a gente olha com um olhar condenatório, né? Me lembro uma vez, pastor, isso eu não esqueço nunca. Eu estava aqui no bairro do Limão, recém-convertido. E quando nós somos recém-convertidos, nós cometemos alguns excessos, né? Depois a gente passa o tempo, você fica mais maduro, fala, puxa vida, por que, né? Eu entrei dentro da lotação, pastor, no bairro do Limão. Entrei na lotação, e eu estou lá atrás, novo crente, cheio do Espírito, com a minha Bíblia na mão. E aí o que acontece? A lotação parou, e tinha do lado de fora um casal de jovens, de namorados, discutindo.
quebrando o pau. E aí a moça entrou dentro do ônibus chorando e tal, e eu estava vazio, a lotação, eu estava no fundo, ela sentou, acho, 2 bancos na minha frente, chorando. Eu falei, pensei, puxa vida, brigou com o namorado, né? Puxa vida, acho que eu vou olhar, só fiquei quieto, né, pô? Aí entrou um outro cara, passou os 2, 3 pontos, entrou outro cara, o cara foi lá, sentou do lado dela, começou a falar no ouvido dela, eu falei, olha que sem vergonha, meu. A menina acabou de brigar com o namorado, tá carente, o cara vai lá e vai, né, jogar a letra nela. E eu ali, né, com aquele espírito condenatório. Que miserável, aproveitando da fragilidade da moça. Ô infeliz, vontade de pegar pelo pescoço. Daqui a pouco o cara conversa com ela e, minutinho só, moço. O cara abriu a Bíblia e começou a pregar para a moça. Falei, Jesus, me perdoa. Eu achando que o cara está jogando a letrinha na mulher, e o cara está pregando o evangelho, dizendo, ô moça, Jesus tem algo melhor para você, esquece isso. E começou a pregar, e a moça começou a chorar, e eu falei, Jesus, me perdoa. O que Deus está querendo dizer para nós? Que você deve crer e continuar pregando para aquele parente, para aquele amigo que ninguém dá nada. Sim, senhor, sim, senhora. Por quê? Porque o céu há muitas moradas. O céu não é só para você, tem espaço para todo aquele que crê na salvação eterna e na palavra de Deus. Aquele hino que diz, ele não desiste de você, é uma das maiores verdades da palavra de Deus. Porque o chamado de Deus na vida de alguém é insistente. Posso te dar um exemplo? Sabe como que pregavam para mim? Chegavam em mim e falavam de Jesus. Eu vou na igreja lá, hein? Que dia eu vou lá? Aí vinha outro. Apareço lá que dia, hein? Mais de 50, até que um dia eu fui. Água mole em pedra dura? Tu bate até que fura. Olha Deus falando com alguém aqui, por que você parou de pregar para aquele homem? Por que você parou de pregar para aquela mulher? Continua, há muitas moradas, tem espaço para todo mundo. E no dia que essa pessoa se converter, lá no céu, lá na glória, você vai falar, valeu a pena ter sido chato, valeu a pena ter entregado a palavra de Deus para você. Eu pergunto, se essa graça chegou até você, para que guardar essa graça? E ele continua dizendo o seguinte, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, não é? E tem mais uma coisa aqui. Vou preparar lugar para vocês. Quem está entendendo a mensagem até aqui, diga amém. Amém. Vou preparar lugar para vocês. Eu vou dar uma dica preciosa aqui, para quem gosta de ler, para quem gosta de ler a palavra de Deus, para quem gosta de se aprofundar nas escrituras, para quem gosta de pregar. Qual é a dica, pastor Marcelo? Faça perguntas ao texto. Tem uma frase muito legal que um pastor fala, que é o seguinte: se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de te responder. Por que faça perguntas ao texto? Olha o que Jesus disse: meus filhos, eu vou preparar lugar para vocês. E aonde entra perguntas ao texto aqui, ou perguntas à Bíblia? Preparar lugar, pastor Diego? Mas a Bíblia diz que o nome daqueles que Deus vai salvar já está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Já está preparado. Será que a Bíblia entrou em contradição? Espera aí, vou preparar lugar, só que a Bíblia diz que já está preparado. Aqueles que são salvos, que serão salvos, todos os nomes já estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Antes de Deus formar o mundo, Deus já colocou lá: Marcelo Ribeiro, Marcelo Alves Ribeiro da Luz, está salvo. Diego Fernandes, está salvo. Antes de você nascer, antes do tataravô nascer, antes do continente ser feito, antes de ser feito o sol, a lua, as estrelas, os répteis, os voláteis, já estava o nome dos eleitos lá, já está lá escrito. Como é que Jesus fala que vai preparar? Se já está preparado. A Bíblia entrou em contradição? Não. Jesus está falando aqui da forma pela qual essa preparação ocorreria. Presta atenção. É por isso que lá no capítulo 13, pastor Paulo, quando ele fala assim: meus filhos, para onde eu vou, vocês não podem ir, se encaixa agora.
Quando Jesus fala, para onde eu vou, vocês não podem ir, ele está dizendo justamente da forma que seria a preparação para que esses homens e nós tivéssemos acesso a essa casa do Pai. Ele está dizendo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Em outras palavras, meus filhos, eu vou para o Calvário. Para lá vocês não podem ir. É isso que ele está querendo dizer. A preparação para a sua ida para o céu, a preparação para quando o seu corpo tombar na sepultura e acordar na glória, era o Calvário. E por que era o Calvário? Porque no Antigo Testamento tinha que sacrificar pelos pecados do sacerdote da nação cordeiro puro, sem mancha. Ou seja, a expiação completa de Deus precisava de um cordeiro sem mancha, sem pecado. E eu pergunto, será que Davi era o homem certo? Não. Será que Abraão era o homem certo? Não. Será que Moisés era o homem certo? Não. Será que Paulo era o homem certo? Não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisava alguém puro, sem mancha, sem pecado. Só tinha um, Jesus. É por isso que ele diz, olha, a forma que eu vou, a forma que eu irei preparar lugar para vocês, é o Calvário. Como entender isso? Veja, lá em Mateus capítulo 25, quando é pregado sobre as 10 virgens, havia um costume judaico ali, no ato do casamento. Como que era o costume? O noivo conhecia a noiva, chegava na noiva, gostei de você. Vamos casar? Ela, vamos. Tem que falar com o papai. E o noivo ia lá pedir para o pai. Porque o judeu é sério na questão de casamento, tá? Tem que falar com o sogro, tem que obedecer ao sogro, não é? Não é que nem aqui não, o cara namora um mês, já mete o pé na geladeira, pega a televisão do sogro, oh, vamos lá, o jogo do Coringão aqui. Não. O judeu não. E o judeu falava assim, minha filha, você gostou desse camarada aí? Gostei, pai. Vai casar? Vou. Vamos lá. Costume judaico, dote. Tinha que pagar um dote para o pai da noiva. Oh, se fosse hoje, hein? Eu sou pai de menina. Pelo menos 1,5 milhão tá bom, né, pastor? O judeu chegava, ô sogro, quanto que é o dote? Ah, X. Tá. Pagava o dote. E o sogro falava assim, tá pago? Tá. Então some daqui. Vai para casa do teu pai. Prepara a festa na casa do teu pai e depois você volta. Segundo o costume judaico, ele pagava o dote, voltava para a casa do pai dele, falava para a noiva, ó, vou preparar a festa na casa do meu pai, tá? Depois que eu preparar tudo lá, eu volto, a gente consome o casamento. Fechou? Fechou. Tchau, sogro, obrigado. Ele pagava o dote para o sogro, segundo o costume judaico, ia para a casa do pai e ficava preparando a festa na casa do pai. Só voltava para buscar a noiva no dia do casamento. Curioso, né? Você entender um pouco mais sobre o costume judaico. Pagava o dote, ia para a casa do pai, preparava a festa, no dia do casamento voltava. Quem já foi noivo assim como eu, já passou por algo chamado saudade da noiva. Eu morava aqui, ó, na Cachoeirinha, minha noiva, minha esposa, hoje é minha esposa, morava lá perto de Santo André. Só podia ver uma vez por semana. E durante os outros dias, saudade. Quem nunca passou por isso, né? Como que o noivo supria a saudade? Não podia ver, porque se fosse lá o sogro pegava, ó, aqui você não entra. Só pode voltar no dia do casamento. A tradição judaica diz que ele tinha um amigo, mandava um amigo dele lá. Vai lá, meu amigo, visitar minha noiva, vê se ela está pura, vê se ela está santa, vê se ela está adornada, vê se ela está preparada. E antes de ir, por favor, leva presentes a ela, leva um chocolatinho, leva uma pedra preciosa, diga a ela que eu estou preparando a festa na casa do pai aqui, logo logo eu volto e a gente vai casar. Combinado? Combinado. Aí o amigo do noivo saía, e o noivo, peraí, leva o presente. Quando ele levava o presente, entregava para a noiva e voltava para o noivo trazendo as notícias de como a noiva estava. Costume judaico. Aonde está o nosso Cristo hoje? Preparando a festa. E como foi o dote? Ele pagou dinheiro? Não, ele chegou no Calvário. Quanto que é o dote? Sangue. E ele derramou o dote no Calvário, sangue. Quando ele paga o dote no Calvário, o que ele faz? Volta para a casa do pai preparar a festa, onde ele está preparando até hoje. E como ele não pode vir, o que ele faz? Manda um amigo, o Espírito Santo. O amigo dele chama Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e abençoa a igreja, leva presentes. Que presente? Leva graça, leva perdão, leva cura, leva arrependimento, leva santificação, leva poder, leva unção, leva fogo, leva glória para a igreja. É isso que ele traz para nós.
Amanda choreme récia. Pastor, por que eu ainda estou de pé depois de ter um ano angustiante? É porque o amigo do noivo vem, te sustenta, te pega pela mão e te levanta. Pastor, como é que eu aguentei passar esse luto traumático, essa doença, essa angústia na alma? É que cada gota derramada, o amigo do noivo vinha e enxugava e dizia: estou com você, estou contigo, estou te guardando, estou te protegendo, estou te livrando, estou te usando, estou te abençoando. Ou você acha que está de pé porque é super, ultra, mega, blaster, santo e bolachinha, última bolachinha do pacote de Jesus? Você está de pé por causa da misericórdia de Deus. Você está de pé por causa que o amigo do noivo vem, te sustenta, te consola, te ampara, te levanta e vai ficar com a gente até o último dia da nossa vida. Sabia disso? Você sabia que o Espírito Santo de Deus está conosco? Vou dar um relato breve aqui do livro do Gênesis. Deus manda o dilúvio sobre a terra. Noé pega uma arca, entra dentro da arca, pega uma pomba e solta a pomba. A pomba sai e volta, porque não achou lugar para pousar. Está lá em Gênesis capítulo 6. A pomba é simbologia do Espírito Santo. O Espírito Santo sai da arca, que é a presença de Deus, e volta. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não ficava permanentemente entre nós. Ele vinha, usava os profetas e voltava para a arca, para o trono de Deus. Ele vinha, usava Sansão com uma força terrível e voltava. Ele vinha, usava Moisés e voltava. Vinha, usava Samuel e voltava. Vinha, usava Abraão e voltava. Ou seja, ele não tinha permanência. Depois que a pomba volta, Noé pega e solta de novo. Diz a Bíblia que ela sai para ver se a água do dilúvio baixou e volta com um galho de oliveira na boca. O que isso significa? Que Jesus é a oliveira verdadeira, representa a morte de Cristo no Calvário. A pomba foi, recolheu a oliveira verdadeira que é Jesus e trouxe de volta para o céu, para a presença de Deus. Só que o terceiro voo, ele solta e diz a Bíblia que a pomba não voltou mais. Ou seja, a pomba não voltou mais para a arca. O Espírito Santo não voltou mais para a arca. Ou seja, ele está entre nós, ele habita entre nós, ele está com você, ele é seu amigo, ele é seu companheiro, ele é que te dá força, ele é que te sustenta. O Espírito Santo está conosco, por isso não há o que temer. O Espírito de Deus está com você. Oh, bendito seja o nome santo e precioso de Jesus. Já estou encerrando, queridos. Quando você recebe uma boa notícia, de um cargo novo, de uma bênção financeira, de um carro, de uma restauração na saúde, é algo fenomenal que alegra a nossa alma, né? Você tem alguém internado no hospital e o médico fala: ó, está curado. Nossa, que alegria, que coisa que transborda. Quando um filho seu se dá bem na vida, Deus abençoa. Que coisa gostosa, que notícia extraordinária faz a gente vibrar. Mas sabe uma coisa que faz a gente vibrar de alegria? É saber que essa preparação de Jesus até o Calvário é chamado de morte substitutiva. E eu te explico o que é isso. Deus prometeu a Noé que nunca mais destruiria a terra com água. Entretanto, a ira de Deus estava sobre a nossa cabeça, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado é algo que Deus abomina. Assim sendo, a ira de Deus ia cair sobre a nossa cabeça, ou seja, a condenação. É como se fosse você estar andando numa floresta, pastor Diego, e do nada vem um raio e te fulmina. Isso ia acontecer com você. Por que a morte de Cristo é chamada de morte substitutiva? Porque quando a ira de Deus ia cair sobre a tua cabeça, sobre a minha cabeça, por causa do meu pecado, do teu pecado, Jesus entrou na frente como um escudo e absorveu a ira de Deus em nosso lugar. Jesus foi uma espécie de escudo que pairou sobre a nossa cabeça mediante um raio fulminante que cairia sobre nós. A condenação eterna. Nesse exato momento, quase 15 para as 10, sabe onde era para eu estar agora, junto com você? Sendo atormentado no inferno. Pastor, por que isso não aconteceu?
Porque Jesus entrou na frente como um escudo e pagou o preço que era para você e eu pagar. A Bíblia diz que Jesus absorveu no seu próprio corpo a ira de Deus, de modo que a Escritura diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você tem paz hoje? Tem? Glória a Deus por isso. Mas essa paz só veio mediante um castigo que era para você absorver, e Jesus absorveu no teu lugar. É por isso que o apóstolo Paulo vai ser enfático em dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está perdoado por Deus, você está quite com a lei de Deus, você está quite com Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Que alívio para a alma! Meu Deus, que alívio! Não tem preço que pague. É a melhor notícia do mundo. Qual? Jesus pagou a minha dívida, eu não devo mais absolutamente nada. É por isso que quando o diabo acusa você, é claro que o pecado maltrata você, é claro que o pecado entristece a nossa alma, mas toda vez que vem aquela tristeza, é um bom sinal. No dia que você pecar e não sentir mais nada, alguma coisa está errada. Eu quero finalizar minha palavra, eu vou até fechar minha Bíblia, dizendo algo muito precioso para você. Na casa de meu pai há muitas moradas. Irmãos, o lugar que nós vamos, não sei quando, se é amanhã, se é daqui a 30 anos, 50, é o lugar onde não haverá mais luto. Já chorou por alguém que se foi? Já, pastor. Então lá não haverá mais isso. O lugar que nós vamos não haverá mais desemprego. Já passou por isso? Você querer levar o pão para casa e não poder? Pois é. Lá nem precisa trabalhar mais, você vai. O lugar que você vai junto comigo, você pode ter passado por enfermidades no corpo. Deus vai te dar um corpo novo, glorificado, como o corpo do Senhor. Não haverá mais Covid, mais doença, mais nada. E o que vai me deixar mais feliz ainda, e você também, é que lá não tem mais saudade. Oh, Jesus! Sabe aquele amigo querido que morreu em Cristo? Pois é, você vai abraçar ele lá. Pastor, mas e as pessoas que morreram sem Jesus? Jesus é tão perfeito que a Escritura diz que essas pessoas Deus vai apagar da tua memória, você não vai lembrar, porque o céu não é lugar de tristeza, não tem choro lá. E o melhor de tudo, irmãos, para encerrar minha palavra e orar por você, as lutas que você passa aqui, que eu passo aqui, enchem os nossos olhos de lágrimas, né? Quantas lágrimas, quantas perdas, quantas angústias. E lá, pastor Marcelo, a Escritura diz o seguinte, que lá Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Você pode aplaudir Jesus, irmãos, com a sua melhor salva de palmas? É para lá que nós vamos. Quero saber se tem alguém essa noite que está afastado do Evangelho. Pastor, já fui crente, já servi a Deus, já tomei Santa Ceia, mas eu me afastei da igreja, passei por problemas e não consegui me firmar. Irmãos, a igreja é uma comunidade de união, não de julgamento, não de exclusivismo, mas é um local onde nós curamos uns aos outros, estendemos a mão uns aos outros. Hoje você tem essa oportunidade de voltar para Jesus ou entregar a tua vida para Jesus, porque só Jesus pode salvar você, ninguém mais. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Se tiver, levante a mão, quero orar por você. Pastor, estou afastado, quero voltar hoje. Ou alguém que queira aceitar Jesus como Salvador. Se tiver alguém, levante a mão, rapidamente, eu quero abençoar você. Não há ninguém? Curva a tua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor morreu em nosso lugar. A ira de Deus ia cair sobre a minha cabeça, Senhor, porque é isso que eu merecia. Eu merecia ser condenado, mas o Senhor, por misericórdia, perdoou-me
lavou-me no sangue de Cristo, e hoje eu estou aqui anunciando essa salvação bendita. Deus, continua abençoando essa igreja, o pastor Diego, a sua família, seus filhos, seus netos. Ó Deus, as demais igrejas desse ministério, em Botucatu, a igreja de Itapetininga, Senhor, todos os obreiros, todas as pessoas que militam nessa obra, essa obra de amor, que tem feito tanto, Senhor, na obra social também. Deus, manda gente para abençoar essa igreja, Senhor, manda empresários para abençoar, para comprar cesta básica, para levar o amor de Cristo às pessoas, Senhor. Ó Deus, e nos corrige, para que possamos todo dia estar de pé na Tua presença. Como Teu servo, abençoa essa igreja, abençoa os internautas, abençoa aqueles que estão ouvindo essa pregação. Que a Tua palavra, Senhor, entre em nosso coração e produza frutos de arrependimento, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Pai, nós Te glorificamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.